Hello, I'm Alessandra Guerra. I'm an English teacher and I'm also part of TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Gestão Executiva. E hoje nós temos novamente a honra de conversar com um grande profissional e dessa vez nós vamos falar de um evento muito importante que aconteceu para o Sindosfin. Então, Dr. Gaudilei Arnone, muito obrigado mais uma vez pela tua presença, tá? Eu que agradeço, quero cumprimentar a todos aí, né? E por mais uma vez ter me convidado para estar participando aí dessa entrevista aí, referente ao nosso congresso que foi realizado em outubro, nos dias 19 ao dia 21, em Águas de Lindóia. Perfeito. E o tempo estava bom também ou choveu muito, estava frio? Olha, lá estava um pouquinho mais abafado, mas assim, de noite choveu bastante, choveu bem, mas graças a Deus assim não interferiu em nada no evento assim e conseguimos realizá-lo. Perfeito. Doutor Gabriel, do ponto de vista jurídico, né, qual a importância de um fórum dessa magnitude para o sindicato? Os fóruns eles têm uma história interessante, né? Nós começamos a criar a comissão do fórum jurídico aqui no sindicato. No começo foi um pouco de resistência por parte das instituições, dos advogados em estar participando desses fóruns jurídicos, mas com o trabalho que a gente conseguiu desenvolver, a gente conseguiu reunir um número bom de advogados dessas instituições, sejam eles que trabalham dentro das próprias entidades, como advogados terceirizados que prestam serviços para esses hospitais. Diante disso, dessas discussões jurídicas, nós também pegamos para elaborar os temas do nosso congresso, muitas consultas que são enviadas ao departamento jurídico aqui do sindicato. Então, diante disso, dessa troca de ideia e de informações, surgiram dois temas relevantes que foram falados lá no nosso fórum jurídico. Então, assim, isso vem a fortalecer o segmento, seja ele tanto para as entidades como também, né, para a área jurídica. Então, a gente tem uma troca de informação, uma troca de ideias, né, e isso vem a aprimorar essa aplicação na prática no dia a dia, seja dos advogados ou seja também das instituições, né, para não sofrerem passivos trabalhistas. Perfeito. O Dr. Gaudilei é bacana porque ele preenche determinadas lacunas, porque ninguém sabe tudo de tudo, né? Então colocam-se as experiências de cada entidade e ali aborda como foi feito, né, cada situação e fica bastante interessante, né? Sim, principalmente na área do direito. O direito a cada dia, né, ele tem atualizações, ele tem mudanças legislativas, então com essa agregação, essa soma, eu chamo isso de uma troca de informações, porque muitas das vezes aqui no sindicato nós estamos preocupados muito mais com a coletividade do que com o individual. Verdade. E quando a gente chama essas instituições, esses departamentos jurídicos, esses advogados para estar participando conosco desses fóruns, para ter essa participação na comissão jurídica do sindicato, a gente consegue trazer a individualidade das instituições. E muitas das vezes tem processos que uma instituição recebeu de um determinado sindicato e tem processo semelhante que outra instituição recebeu, e com essa troca de informação a gente consegue unificar mais o setor, fazer essa troca, né, muitas das vezes até de decisões que são favoráveis aos hospitais, e isso sim tem fortalecido o segmento e a gente tem obtido alguns resultados positivos perante o Poder Judiciário. Perfeito. E o pessoal de RH também assiste a esses debates também? Também assiste. Que bom, muito porque importante. ajuda eles também, né, o olhar, né? O RH ele trata com pessoas, né? Então assim, a partir do momento que ele tem uma diretriz, né, seja ela jurídica ou não, para ele estar passando para os colaboradores da instituição, isso agrega muito. Isso vem ajudar bastante no dia a dia, na prática, né? Perfeito. E você é um dos organizadores aí do congresso. Quando você vai ajudar a elaborar o fórum, então você cuida dos temas que serão abordados, né? e temas que serão relevantes depois para a entidade. Você poderia falar um pouquinho sobre
temas abordados? Sim, o tema abordado, a gente faz uma peneira, né, das consultas recebidas no sindicato, aquele tema que está mais em constante, né, batendo sempre ali na tecla do mesmo dia. Que esse ano foi em relação à jornada de trabalho e em relação aos impactos, né, de passivos, seja eles na justiça do trabalho, né, em relação aos hospitais. Então são temas que eles vêm sendo abordados na comissão do jurídico e posteriormente ele também é abordado nas consultas aqui do sindicato. Então a gente filtra as informações, aqueles que tiveram mais perguntas durante o ano, a gente coloca em foco para discutir e debater esse tema. Então assim, com ele a gente procura elucidar esse tema para as instituições, né, e diminuir as dúvidas, sejam eles do RH ou de jurídico das instituições, e com isso a gente consegue fortalecer o segmento, inibindo assim passivos trabalhistas. Muito interessante, bacana. E a participação do pessoal também com perguntas também do dia, né? Além da explanação, né? A maior parte assim é as perguntas que chegam até nós. E fica muito ricas depois, né? Para até ajudar vocês a fazer mais pesquisas aí. Isso sim, isso ajuda bastante, né? Porque a gente, através dessa dúvida, né, que é levantada e trazida até nós aqui no sindicato, a gente procura estudar, né, esse tema para poder estar passando para as entidades, seja por e-mail, através de circulares, nas nossas mídias, nos meios de comunicação, né, para que todos tenham acesso a essa informação. Eu acho que a informação hoje ela é muito, aqui no sindicato, ela é muito precisa. Então, a partir do momento que a gente recebe, a gente estuda o tema, a gente discute com a diretoria do sindicato, a gente vê a melhor forma de estar passando numa linguagem mais simples para que todos possam entender, né, e aplicar na prática essas informações, essas estratégias, sejam elas de negociação, posicionamentos jurídicos ou não. E isso depois tem um filtro que depois vai para o site, alguma coisa assim? Sim, normalmente tem. Porque o pessoal pode fazer consultas posteriores aí. Quando o tema a gente vê que ele é de grande relevância para o setor, para o segmento, a gente procura instrumentalizar isso através de uma circular. Então a gente escreve o tema, a gente explica o tema e disponibiliza para todas as instituições. Que bacana. Quando nós vemos que o tema ele é específico, voltado para uma determinada entidade, um determinado hospital, a gente trata diretamente com a instituição. Então, assim, porque aí assim, é aquele tema específico, né? Ele não vai abordar todo o segmento. Muito bacana. Tem uma pergunta aqui, ela é meio grandona, por isso que eu vou ler aqui, tá? Para as entidades, os temas dos fóruns são instrumentos de suporte para que haja uma valorização das comissões temáticas existentes no Sinfosfil? Sim. Os temas, eles são de suma importância. Porque, como eu já tinha dito, a gente pega esses temas, eles são trazidos pelos próprios hospitais. Então a gente vê no dia a dia, muitas das vezes, que nem um tema que foi muito abordado aqui no sindicato o ano passado, até um pouquinho antes do congresso, que a gente estava definindo os temas dos fóruns, em relação à jornada de trabalho. Então alguns hospitais ainda têm dificuldade em elaborar suas escalas, em fazer a troca do funcionário, seja de turno ou não, em elaborar uma escala diferente da que ele foi contratado. Então isso tudo tem um processo por trás disso trabalhista, onde assim, a lei ela te permite, desde que você obedeça alguns requisitos. Então o que acontece? Teve uma decisão recente também, que foi um tema muito polêmico, que foi até uma pergunta no Fórum Jurídico, referente a uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal, onde ele dizia que o acordado prevalece sobre o legislado. E muitas instituições, né, têm algumas cláusulas da convenção coletiva e os sindicatos profissionais falaram, olha, agora essa cláusula ela prevalece sobre a lei. E não, e o que foi bem claro, que acho que ficou elucidou para as pessoas que estavam presentes no nosso fórum lá no Congresso, é referente, que sim, ele prevalece, desde que ele não fira a legislação vigente. Então essa é a suma importância da gente pegar essas informações, trazer, levar para o nosso fórum. Ali foi discutido, é inovador o fórum no Congresso, né? Ele foi realizado no primeiro dia do evento, teve uma boa aderência, esse ano ele foi misto,
né? Então tinha presencial e a transmissão online. Entendi, que bacana. As outras vezes era só presencial. Só presencial. Então, muitas pessoas que não puderam vir, tiveram a oportunidade de assistir também. Isso. Esse ano a gente teve esse sistema híbrido de transmissão dos nossos fóruns e a maior aderência foi online. E olha, isso veio para ficar. Eu acho que os próximos também, porque é uma oportunidade grande, 434 cidades aí, né? Então eu acho que ficou bacana. É que assim, né, a pandemia nos ensinou a trabalhar desta forma, né? Embora a gente não estávamos acostumados, a pandemia nos ensinou. E o que foi bacana é que também o Poder Judiciário também acatou bem a forma até de realizar audiências online. Então, com isso, fortaleceu. As pessoas tinham um pouco medo, receio de estar utilizando a ferramenta online. Hoje em dia, acho que isso já zerou, né? As pessoas já não têm esse medo, esse receio de estar utilizando esse sistema. Sim, e até universidades, grandes corporações aí estão usando esse modelo híbrido aí. E para nós no sindicato, é que nem você disse, a nossa representatividade ela é muito grande. Então as pessoas para se locomover, dependendo de onde está esses hospitais, tem o custo, tem o tempo. Exatamente. Então assim, com a transmissão online, isso foi facilitado, porque qualquer um poderia, de onde está, da sua mesa, do celular, poderia estar acompanhando nossos fóruns e também o congresso do sindicato. Importante. Uma dúvida minha, José, hospitais pequenos, médios e grandes, no fundo a problemática é a mesma, né? Sim. Tá? Vai ter as coisas mais específicas, mas assim, um probleminha que acontece em um pode acontecer dos outros também, né? A única diferenciação é que o hospital grande, ele tem um suporte maior, mas o problema é o mesmo. Então, agora recentemente, ontem, né, nós tivemos uma novidade até aí pelo Senado, que foi aprovado, né, pelo Senado o reajuste da tabela SUS, que agora está sendo encaminhado para a Câmara dos Deputados para análise, para ver se há aprovação também. Então, assim, o problema, por exemplo, de custeio, ele é geral. Seja para o hospital grande, seja para o hospital de médio porte ou para o hospital de pequeno porte. Administrar isso daí não é fácil. Não é fácil, ainda mais nos dias de hoje. Perfeito. Você quer fazer mais alguma consideração sobre o evento? Olha, o evento, assim, eu gostaria de agradecer a participação, o convite aqui do nosso presidente, o Dr. Edson, para estar participando do Congresso. Eu acho que a cada ano o Congresso ele tem evoluído, ele tem crescido. A gente, depois que passa o Congresso, a gente analisa os pontos negativos, o que dá para melhorar. A gente tem um questionário que o pessoal entra no nosso site, uma pesquisa de satisfação, e por ali a gente procura aprimorar e aperfeiçoar para o próximo ano. É bom, porque às vezes eles dão sugestões ali que podem ser colocadas, até de temas, né? Sim, sim. É muito importante para nós. Perfeito. Dr. Goldley, muito obrigado aí mais uma vez, tá? Você quer deixar algum contato seu? Quem dia eu que agradeço, posso deixar sim, tá? Vou deixar meu telefone, que também é o WhatsApp, é 11 94958 7855. O e-mail para quem quiser entrar em contato é jurídico2numeral@sindosfil.com.br. Perfeito. Internautas, com os agradecimentos então a esse fantástico doutor e que dá um suporte muito grande aí para essas causas, né, que são primordiais, né, principalmente na área da saúde, né? O Goldley Arnone, nós vamos mais uma Gestão Executiva. Um grande abraço e até a próxima.